Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, continuaremos trabalhando na segunda, quarta e sextas parábolas de Jesus. E hoje veremos a parábola da rede, que a gente também poderia traduzi-la como haverá juízo. Mateus 13, de 47 a 50, diz assim: O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam-os fora os ruins. Assim acontecerá na fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. É interessante vermos que Jesus está sempre contando coisas do dia a dia. A maior parte dos discípulos de Jesus eram pescadores. Portanto, quando ele fala de uma pesca, esses homens, eles sabiam totalmente do que Jesus está contando. E é interessante que a margem norte do Mar da Galileia é um dos melhores lugares de pesca de Israel. Lembrando que o Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, ele é um grande lago, ele é formado por água doce, água que desce degelada do Monte Hermon. E aí ela forma um grande lago, que devido à sua grande extensão de água, os judeus sempre chamaram de mar. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, mas na verdade ele é um lago. Então, e nesse lago, nesse mar de água doces, existe uma enormidade de peixes. E o lado norte é onde concentra as folhas que descem, portanto ali se juntam os cardumes. E naquela região já foram catalogadas 25 espécies nativas de peixes identificados ali. E a forma de pesca mais utilizada na região é o arrastão. O arrastão, ela usa pelo menos 6 homens, precisa de alguns para remarem o barco e outros para jogarem a rede e puxarem a rede. Por isso, é um trabalho feito em equipe. E é interessante vermos que muitas das espécies que eles retiravam, que o pescador retira, elas eram consideradas impróprias para alimentação. Para o judeu, peixes sem barbatana e sem escamas não podiam ser comidos, assim como os peixes pequenos. Então, eles lançavam a rede no cardume, e aí quando a rede estava cheia, arrastava aquela rede para a praia. E ali na praia, eles iam separar os peixes. Os bons, eles colocavam no cesto para vender, porque os pescadores profissionais, ou para levar para casa para comer, mas os peixes que não eram próprios para isso, eles eram devolvidos ao mar. E quando nós olhamos essa parábola, é interessante lembrarmos que ela faz uma clara alusão ao juízo final. Ou seja, a rede, que é o reino de Deus, ela atrai muitas pessoas. Você já notou que às vezes as pessoas ficam sem entender, mas fulano de tal, ele está na igreja e tem defeito? Ele está na igreja? Espere aí, Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Na igreja, no reino de Deus, entre nós, existem muitas pessoas que estão, mas não são. Algumas pessoas estão ali pela amizade, outras estão ali por interesse, outras pessoas nunca receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador verdadeiramente, e essas pessoas, elas serão aquelas que serão lançadas fora. Mas quem lançará fora? Os anjos. Assim como na parábola do joio e do trigo, só quem vai separar o trigo do joio são os anjos. Assim também, quem vai separar os peixes bons dos peixes ruins são os anjos. E isso só vai acontecer nos últimos tempos. Essas pessoas que são descritas na parábola, como na parábola do semeador, uns têm o coração endurecidos, solo à beira do caminho, são cristãos apenas superficialmente, é o solo rochoso, amam os bens e os prazeres do mundo, são aquelas que estão no solo cheio de espinho. Estão na igreja, mas não pertencem a ela. No dia do juízo, os anjos de Deus virão e os separarão do povo de Deus e os lançarão no fogo ardente. Portanto, essa parábola ela é uma clara alusão ao dia do juízo. Haverá um dia do juízo. Ou seja, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que estão na igreja são verdadeiramente servos de Deus.
Quem sabe isso? O Senhor. Por isso, nós não podemos excluí-las e nem jogá-las fora. Nós devemos cuidar delas. Quem sabe elas mudam. Quem sabe elas estão num processo de maturação. Mas elas serão, todos nós passaremos pelo fogo da seleção. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na quarta-feira com mais uma parábola.